Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor. É uma alegria, uma honra estar aqui com todos vocês, com essa equipe de palestrantes tão capacitada, tendo o privilégio do convite do reverendo Augusto Nicodemos e tendo a simpatia, de todo esse público que nos tem acolhido tão gentilmente. O tema de que nós vamos tratar é sobre a questão da compatibilidade ou não entre a Bíblia, mais particularmente o relato bíblico, e a evolução. Nós podemos fazer uma diferença, antes de começarmos, entre dois processos históricos que se desenvolvem no Ocidente. Eu poderia chamar um de secularização e ao outro de secularismo, embora haja quem chame os dois de secularização, falando do primeiro como secularização positiva e do segundo como secularização negativa. Mas num dos livros que eu escrevi, A Reforma Protestante e o Estado de Direito, eu fiz preferência pela distinção secularização e secularismo. A secularização ou laicização é algo que não é necessariamente negativo. A Reforma Protestante teve até um papel na secularização sob esse aspecto, porque havia uma sobreextensão da Igreja sobre todas as outras instituições, como universidades, escolas, sobre o Estado, durante a Idade Média. E a Reforma defendeu o que veio a ser chamado de soberania das esferas, por Abraham Kuyper, e que indica que cada instituição responde por ela diante de Deus, sem que seja necessário que esteja na tutoria do poder eclesiástico. Então, na medida em que atividades que estavam sob a tutela da Igreja ganharam essa emancipação, essa autonomia, fala-se em secularização. Obviamente, dentro do processo da secularização, nós temos uma nova ameaça hoje, que é a sobreextensão do Estado, não mais da Igreja, mas é o Estado tentando engolfar as outras instituições, e fazendo com que nós tenhamos a ameaça do totalitarismo. Mas o secularismo é uma mentalidade, é uma forma de pensar, de ver o mundo, que entende que para aquilo que é importante na vida social, no cotidiano de uma sociedade, não interessa o argumento que parte da fé, ou que tenha como ancorador último uma convicção, como eles falam, religiosa. Então, para eles, se você quiser ter uma religião, que a use para a sua satisfação psicológica pessoal. Nem mais para a família eles estão querendo permitir que ela reserve espaço, já que querem subtrair o poder dos pais sobre os filhos e aumentar a ingerência do Estado sobre os sistemas de educação. Mas é como se dissesse, você quer ter, isso lhe faz bem, fique. Mas isso não deve ter relevância pública, nem relevância científica, como se fosse mais uma questão subjetiva da própria pessoa, algo que não tem valor objetivo, mas que eu desejo acreditar por uma preferência pessoal, porque me sentiria bem. E o secularismo, ele é patrulhador e vigilante, e é a ameaça do nosso tempo. Esse secularismo começa com o iluminismo, que já foi falado aqui. O iluminismo tanto era favorável à secularização, como era favorável ao secularismo, e à secularização de formas que indicavam sempre uma prevalência maior do Estado. Os primeiros iluministas, eles não eram necessariamente ateus, porque eles não tinham explicação alternativa para a criação do mundo. Então, eles mantinham Deus como hipótese de encerramento. Era aquele que alguns têm chamado de Deus tapa-buracos. Deus teria que ser pressuposto para existir esse mundo, como sendo o seu criador. Mas eles eram deístas, ou seja, Deus criou o mundo, mas não interfere no mundo. Logo, não houve encarnação, não houve inspiração das Escrituras, não houve milagres. O mundo segue segundo leis naturais, leis sociais, leis relativas à natureza humana, mas não há a intervenção de Deus no curso da história. Deus deu corda no relógio e deixa o relógio agora seguir funcionando de acordo com o impulso inicial. Era o sonho desses secularistas, era a grande ambição deles, encontrar uma forma
de não deixar Deus nem na hipótese de encerramento. Ou seja, eles queriam encontrar uma maneira de pensar como o universo poderia existir e que Deus fosse dispensado até como sendo o seu Criador. E nesse intento foi que houve o fomento de teorias, como o evolucionismo, a teoria do Big Bang, né, de modo particular o evolucionismo, que procurava, então, dispensar Deus da condição de Criador. Agora, eu coloco para os irmãos a dificuldade de qualquer cristão abraçar alguma forma de evolucionismo teísta. Veja bem, o evolucionismo vai além do deísmo. Você é deísta? Você acredita que Deus apenas criou o mundo e não se intromete mais nele? Ou seja, não há milagres, não há encarnação, não há escritura inspirada? Você diz não. Então, como é que você poderia ser evolucionista se o evolucionismo vai além do deísmo? Os deístas ainda queriam Deus como Criador por não terem outra alternativa. Mas os evolucionistas fizeram uma tentativa de levar esse processo às últimas consequências, de maneira que nem no começo Deus precisasse estar. Uma pessoa que diz, eu acredito na inspiração da Bíblia, acredito na encarnação, acredito em milagres, mas diz que é um evolucionista teísta, é uma situação totalmente paradoxal. Porque ele está indo além do deísmo, que já não cria milagres, inspiração da Bíblia, divindade de Cristo e sua encarnação. Ele está indo além do deísmo quanto às origens e está querendo ainda que Deus, de alguma maneira, interfira. Portanto, é uma coisa totalmente pós-moderna, no sentido de ser contraditório, ilógico, e quem sustenta isso não está preocupado com nenhuma coerência, né? E esse movimento, eu falo do secularismo, porque o evolucionismo é só uma vertente dele, procura investir contra a Escritura Sagrada e, de modo mais particular, contra o Gênesis. O Gênesis é o livro mais odiado por essas pessoas. Por quê? Porque o Gênesis dá plausibilidade a toda a Bíblia. Se não houve queda, como está no Gênesis, não faz sentido a redenção. O Gênesis é que traz a promessa messiânica. É no Gênesis que nós sabemos que Deus escolheu a descendência de Abraão para por ela vir o Messias. O mistério da sobrevivência de Israel na história só se explica pela escolha de Abraão, lá no Gênesis. É no Gênesis que nós vamos entender por que surgiram os idiomas, por que surgiram as nações. É lá que nós temos a definição dos grupos étnicos pelos filhos de Noé, que formaram todo o mundo. Portanto, se você negar o Gênesis, você nega toda a divisão de etnia da humanidade que lá se contém. Você faz Israel se tornar uma peça insignificante, porque a escolha de Abraão e a promessa com respeito a Israel está lá no Gênesis, e, portanto, interessa a eles destruir o Gênesis. A nação de Israel se forma lá no Egito, basicamente, né? Quando a família de José vai para lá. É lá que eles, no Egito, se multiplicam e vão formar uma nação. O Gênesis, portanto, vai terminar exatamente com os indicativos da formação da nação de Israel. Por outro lado, se você nega o Gênesis, você nega o conceito de família. Jesus, para poder esclarecer os indagadores, recorreu ao Gênesis para dizer sobre o casamento, sua vocação de perpetuidade, a monogamia. É no Gênesis que isso se define. E nós vemos hoje inúmeros movimentos que tentam redefinir o que seja família e interessa a eles, portanto, investir contra o que está lá no Gênesis. É no Gênesis que diz que Deus criou homem, macho e fêmea, e a ideologia de gênero está criticando isso, dizendo que não existe uma masculinidade ou feminilidade ontológica ligada à natureza humana, mas que tudo é uma questão performativa, de escolha, de autodesignação. Se você prestar atenção, a ideologia de gênero, por exemplo, é uma tentativa de colocar o Gênesis todo abaixo, porque eles dizem que o homem se torna homem ou mulher,
por aquilo que ele fala, como ele se autodesigna, de forma performativa, como dizem os linguistas. Ou seja, ele se autocria pela palavra. E quem criou o mundo pela palavra e os seres pela palavra? Foi Deus. Então, é uma ideologia que está promovendo a divinização do homem. Nunca fez tanto sentido o que diz o Salmo 100, que eu nunca entendia por que estava escrito isso lá. Foi Deus que nos fez, não nós a nós mesmos. Porque essa ideologia diz que nós nos fazemos, nós nos constituímos. Então, se você notar, todas essas tendências do secularismo reúnem forças contra o Gênesis. Portanto, defender o Gênesis é defender toda a nossa herança cristã, as bases de todo o pensamento judaico-cristão. Entendido isso, nós podemos perguntar, o relato da criação é um relato histórico? O Gênesis é um livro histórico? Obviamente, ele tem todo o perfil de um livro histórico. Um livro que não é meramente poético, como o livro de Salmos, mas um livro histórico. Ele diz o tempo de vida das pessoas, traz genealogias, procura ser bem preciso em relação a territórios, relaciona com coisas da história, grupos que formaram povos daqui, povos dali. Fala sobre o Egito, que todos nós sabemos que foi um império poderoso no passado. Fala acerca do dilúvio, fala acerca de fatos que aconteceram em ordem cronológica. Portanto, ele tem todas as características de um gênero literário histórico. O Gênesis é um livro histórico. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Salmo 136, que eu vou ler agora nesse momento. No Salmo 136, nós vemos que fala-se da criação e emenda-se com a história numa continuidade natural. Diz assim o Salmo 136, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores. Aí ele continua no verso 4, aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, eu vou ler só a primeira parte de cada versículo, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem à noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos. Ele faz seguir a narrativa da criação de fatos, como o modo como Deus puniu Egito. Aí diz aí, versículo 11, tirou Israel do meio deles. Então, há um contínuo histórico, natural, aqui no livro de Gênesis, que você não pode quebrar, que o salmista está reconhecendo. Ele está louvando a Deus pelos atos específicos da criação e ele continua louvando pelas intervenções de Deus para livrar Israel e dar vitória contra Faraó e seus exércitos. Então, notadamente, não há nenhuma descontinuidade entre o relato da criação e os fatos que se seguem, né? É claro isso na Bíblia. Tem gente que diz assim, o Gênesis é poético por causa do que está escrito, quando diz assim, no princípio criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Aí ele diz, está vendo esse versículo aí, tem uma estrutura poética, tem uma frase de ida e uma frase de volta. Né? No princípio criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Isso é repetido 2 vezes no Gênesis, lá no capítulo 1 e lá no capítulo de número 5. Essa expressão tem uma forma rítmica, poética. Mas será que por causa de um versículo, irmãos, nós vamos redefinir todo um livro como poético? Por causa de um único versículo? Tudo mais não está nessa forma. Tudo mais está numa descrição histórica. Agora, quando num livro histórico você faz alguma introdução de linguagem poética, como nesse caso isolado que eu estou falando aí, qual é o objetivo? É chamar a atenção. Se eu estou falando dentro de uma linguagem bem narrativa, histórica, e eu introduzo alguma coisa de força poética, é porque eu quero chamar a atenção. Eu quero acordar você.
É até para ajudar a memorizar, porque como tem um ritmo de fala, aquilo ali é para chamar a atenção e memorizar. E note que nessa parte, em Gênesis 1 e Gênesis 5, que fala assim, para que se está chamando a atenção para a criação do homem? Deus está falando da criação do homem indo e voltando. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, indo. Macho e fêmea os criou. 2 vezes dizendo que criou. Então o livro tem toda uma estrutura histórica. Nessas 2 ocasiões em que ele usa uma forma de falar que alguns querem dizer que é poética, e daí entender todo o livro, só existe uma razão para essa forma ter sido assim. É para chamar a atenção. Deus quis deixar muito claro que quem criou o homem foi ele e que ele criou macho e fêmea. Então, é dito 2 vezes. A introdução aí de uma linguagem semi-poética no meio de um texto que tem toda uma estrutura histórica, é para chamar a atenção e deixar inequívoco que foi Deus que criou o homem. Alguém poderia dizer o Gênesis é uma alegoria. Interessante que todo mundo gosta de usar essas expressões, alegoria, mito, mas nunca ninguém procura definir o que é uma alegoria, o que é um mito, para saber se o uso tem pertinência. A alegoria é quando você toma uma história para ilustrar outra coisa completamente diferente. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo usa uma alegoria, onde ele diz que Isaac, ilustra os nascidos do Espírito, Ismael, os que não são renascidos, nascidos segundo a carne, como Ismael perseguiu Isaac, também os nascidos segundo a carne estavam perseguindo os nascidos segundo o Espírito. Isso é uma alegoria, note. Ele toma um fato até histórico, relativamente a Isaac e Ismael, e toma como ilustração para uma verdade completamente diferente, que é sobre a questão da gente agora na graça, questão dos nascidos de novo, não nascidos de novo. Agora, eu lhes pergunto, se o Gênesis for uma alegoria, é uma alegoria sobre o quê? Geralmente, os que defendem que o Gênesis tem algum tipo de linguagem figurativa e tal, eles ainda continuam interpretando o Gênesis como sendo criação, sendo que eles vão dar uma interpretação bem mirabolante para dizer, Deus relatou a criação assim, mas a criação foi desse outro jeito. Então, não é uma alegoria, porque não teria sentido uma alegoria sobre o mesmo assunto. A alegoria é quando você fala ilustrativamente de um assunto por outro, bem diferente, como numa parábola, por exemplo. Então, não teria sentido uma narrativa da criação ser uma alegoria da criação. Não faz o menor sentido. Seria um mito. Mito, para o homem da antiguidade, não era uma mentira. Como, corriqueiramente, a pessoa diz, isso é um mito e tal. O mito era uma tentativa de se falar sobre aquilo para o que não se tinha evidência, mas aquele que tentava falar tentava acertar. Platão, no livro Timeu, ou da Atlântida, ele diz que nós não podemos saber como foi a origem das coisas. Aí ele disse, mas a partir do que a gente vê, como é hoje, a gente pode conjecturar. Então ele vai dizer lá que o mito é uma conjectura que busca probabilidade. Ou seja, eu não sei como é que foi, mas eu vou tentar me aproximar o máximo possível de uma forma abdutiva. A abdução é o raciocínio em que você vai do que existe para o que não existe, mas buscando um pano de fundo que dê plausibilidade ao que existe. Então, ele diz lá que o mito é uma narrativa provável, e ele diz até assim, e antes de nós nos arriscarmos nessa narrativa provável, nós devemos orar aos deuses, para que eles nos ajudem. Ou seja, ele quando ia formular um mito, ele tinha pretensão de verdade. Ele queria se aproximar o máximo possível, sabia que havia uma margem de risco, e invocava os deuses, porque ele era pagão, para poder chegar o mais próximo possível. Então, não era uma mentira deliberada, era uma tentativa conjectural, na qual ele esperava até ter o apoio dos deuses. Quando, mais na frente, se descobria sobre aquilo que não era possível se descobrir quando alguém fazia o relato mítico, então o mito passava a ser visto como mentira, porque estava negado por aquilo que se passou a conhecer. No caso dos judeus e dos cristãos, os mitos pagãos foram entendidos como sendo mentiras, exatamente porque eles tinham o correto relato acerca dos fatos que os pagãos arriscavam-se a conjecturar
através dos mitos. Mas, como eu disse, para um pagão, o mito era verdadeiro, era a tentativa de aproximar-se da verdade. Né? No caso, a Bíblia fala de mitos? Fala. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens irão se desviar para as fábulas. A palavra é mito. Ou seja, vão se desviar para os mitos. Então, a Bíblia reprova os mitos pagãos. Logo, o próprio Gênesis não poderia ser um mito pagão. Eu vou pegar aqui uma passagem interessante da Bíblia, porque, vejam bem, os mitos, no caso de Platão, eram geralmente sobre as origens. O que existe hoje eu tenho como saber. Por que as coisas são assim, ou de onde elas vieram, é que eu não tenho. É aí onde eles iam atrás do mito. Inclusive, o mito para eles era tão importante que o mito era para dar plausibilidade ao logos, quer dizer, ao racional. Aquilo que eu tenho como descobrir que é racional, eu vou atrás de um pano de fundo e que isso que é racional, perceptível, evidente, investigável, tenha plausibilidade. Os mitos eram, portanto, geralmente sobre as origens. E a Bíblia diz o seguinte, lá na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Ó. Nem se deem a fábulas, no original mitos, ou a genealogias intermináveis. Então, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, não se dê nem a mitos, nem a genealogias intermináveis. Note como os mitos se referiam à origem. Genealogias são o quê? Para a gente saber a ancestralidade. Não vão aí atrás de genealogias intermináveis e tal, pegando cada detalhe. As genealogias que estão na Bíblia sempre têm algumas lacunas, e ele estava querendo que aqueles crentes não estivessem tão preocupados com genealogias em assuntos que eram irrelevantes e intermináveis, indo na direção das origens, e nem se deem aos mitos, os mitos sobre narrativas de origem que os pagãos tinham. Agora eu pergunto, se Paulo disse a Timóteo que não fosse atrás dos mitos de origem, o Gênesis poderia ser atrás de um mito de origem? Poderia ser um mito de origem? Então, Paulo estaria dizendo a Timóteo que desprezasse o Gênesis. Não faz o menor sentido, portanto, também dizer que se trata de um mito. Vejam bem, se houvesse evolução, Deus teria como ter dito naquele tempo. Ninguém pode falar, Deus não falou que foi através de um processo evolutivo, porque as pessoas não estavam preparadas para entender. Existiam mitos de evolução, de homens que evoluíram de animais. Os deuses egípcios eram metade homem e metade animais. Na mitologia pagã havia o centauro, havia o fauno, havia o minotauro. Então, já existia essa noção de seres híbridos, de processos evolutivos, até entre os índios, de homens que vieram de processos evolutivos de outros seres vivos que lhe foram ancestrais. Então, a questão não era o homem daquele tempo não tinha condição de entender. Pelo contrário, os mitos pagãos eram cheios dessas coisas. Platão defendia até que um ser humano, vivendo uma vida não filosófica, poderia reencarnar em animais. Havia uma simbiose, exatamente com os animais e os humanos. Mas a questão é que a Bíblia não escolheu essa forma de relato. Se fosse verdade o evolucionismo, alguns mitos pagãos estariam mais próximos da realidade do que a própria Bíblia. Outra coisa que nós temos que dizer é o seguinte: nós somos evangélicos, herdeiros da reforma protestante. Logo, nós cremos na chamada doutrina da perspicuidade da Bíblia, da clareza das Escrituras, que é um corolário do sola Escritura, da Bíblia como única regra de fé, como suficiente. Quando eu falo de perspicuidade da Bíblia, clareza da Bíblia, eu não estou dizendo que você vai ler a Bíblia e vai entender tudo de uma vez só. O que eu estou dizendo é que a chave para interpretar a Bíblia está na própria Bíblia. A Bíblia não é um livro esotérico, porque eu não dependo de um conhecimento que está em segredo para entendê-la. A chave da Bíblia está na própria Bíblia. Lutero, por exemplo, dizia que a chave para entender o Evangelho era a justificação pela fé. Citava até Romanos, que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele dizia, os católicos interpretam mal
o Evangelho, porque tem a noção de justiça aristotélica, que é a noção comum de justiça humana, como retribuição, como justiça como sendo virtude, mas a Bíblia tem uma noção revelada de justiça, que é a justiça imputada, que é a chave do entendimento de seu sentido. Então, se eu for interpretar o Evangelho com a noção de justiça dos filósofos, eu erro, eu tenho que descobrir qual é a noção própria de justiça que se apresenta no Evangelho, que é justiça imputada. Então, nós temos que encontrar a chave do entendimento das Escrituras dentro das Escrituras e não fora. A Igreja Católica é que diz que a Bíblia deve ser interpretada de acordo com a tradição e que essa tradição, somente os bispos sabem o que ela seja, porque foi passada oralmente de bispo para bispo, geração após geração. Nós reputamos como seita os Testemunhos de Jeová, porque eles dizem que os livros que publicam são imprescindíveis ao entendimento das Escrituras, de modo que ler as Escrituras sem eles é trevas, e lê-los sem as Escrituras ainda assim haveria luz. Nós entendemos que o Adventismo do sétimo dia é herético porque exatamente ele diz que os escritos da senhora White são necessários para interpretar, complementar as Escrituras. Nós não cremos em chaves externas. A chave da Bíblia está na própria Bíblia. Se o livro do Gênesis fosse uma alegoria, uma mitologia, um livro ali na criação com um sentido figurado, alguma coisa assim, na própria Bíblia que deveríamos decifrar isso. Teria que vir dela o sentido, não da ciência. Se eu, então, vou dizer, para interpretar o Gênesis, eu precisei que houvesse uma evolução na ciência e chegasse à teoria da evolução. Então, cientistas ateus lhe dão a chave de interpretação da Bíblia e não a própria Bíblia. Se nós defendermos isso, nós não seremos mais evangélicos, não seremos mais protestantes, porque nós estaremos desistindo da autossuficiência da Bíblia, da clareza da Bíblia, e nós estaremos fazendo vir a chave do entendimento da Bíblia de cientistas que patrocinam essa teoria, que são ateus. Isso realmente é incompatível com a nossa fé, é inaceitável. Alguém diz assim, professor, e o Gênesis tem algum recurso literário lá na narrativa da criação? Pode ter. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o Sol é um grande luminar, e logo em seguida diz que Deus fez as estrelas, passando a impressão de que as estrelas seriam menores do que o Sol, quando há estrelas bem maiores do que o Sol, ela está usando um recurso literário, mas ela está dizendo a verdade, segundo o seu próprio sistema de fala. Ela está usando a linguagem fenomenológica, ela está descrevendo como aconteceu da perspectiva de um observador terreno. E para nós, o Sol é muito maior do que qualquer estrela. Então, ela está seguindo uma perspectiva narrativa, a de um observador terreno. Quando a Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve luz, o que seria essa palavra de Deus aí? Obviamente não era uma onda sonora proveniente de cordas vocais, obviamente a frase de Deus não foi uma frase com sujeito e predicado, não foi no idioma hebraico, mas Deus teve alguma forma de comunicar vida ao universo, que a Escritura entendeu que melhor seria retratado por uma palavra, comparada com a palavra humana. Se quando Deus fez o mundo, Ele fez sem que o mundo, obviamente, existisse, então o processo pelo qual Ele criou o mundo não é nada que nós possamos conhecer no mundo. Logo, para Deus falar disso, Ele vai ter que usar o que Calvino chamou de princípio da condescendência. Ele vai falar de uma maneira que nós possamos, de alguma maneira, entender dentro do limite das nossas possibilidades, comparando aquilo que melhor nós possamos ter para compreender o que Ele fez. Agora, isso é muito diferente de você falar que a evolução, quando chegou como teoria, vai desmitologizar a Bíblia e dizer o que cada coisa ali significa. Porque o que eu estou falando aqui é que há coisas no Gênesis que estão numa linguagem realmente transcendente, mas que nós só podemos conhecer daquela forma. Nós não temos como conhecer de outra forma. Se tivesse, Deus teria falado na forma que poderíamos conhecer. Eu estou querendo dizer que há coisas ali que estão além daquilo que os nossos sentidos conhecem no mundo criado agora,
e que Deus só pôde falar por condescendência comparando com alguma coisa que nós sabemos. E que nós não temos decifração para esse código. A única maneira de falar é essa: Deus criou o mundo pela sua palavra. Seja lá como é essa palavra de Deus com a qual Ele criou. Eu não tenho como, através de ciência, decifrar aquilo ali, porque Deus está falando do indecifrável. É como o céu. Quando a Bíblia fala do céu, ela fala do mar de cristal. Será que é um mar de cristal mesmo? Não sei. Mas é alguma coisa que Deus não teria como me falar agora, porque o céu vai importar elementos que nos são inacessíveis agora. Mas é a melhor forma de falar, é a única forma de falar. Eu vou falar do céu dizendo que lá tem um mar de cristal. Essa é a única forma que eu tenho para falar do céu, segundo o que Deus disse e que é o que é mais próximo de eu compreender. Eu não tenho outra forma de falar senão essa. Então não é uma questão, vai aparecer alguma coisa amanhã e decifrar o que é isso que está lá no céu. Não, não vai. Se Deus usou esse recurso, é exatamente porque Ele está falando de alguma coisa que está além da nossa compreensão. Então, Ele vai usar o princípio da condescendência quando for falar daquilo que não está ao nosso alcance. Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. Foi assim uma proposição com verbo, com predicado e tal? Foi não. Mas como é que foi? Não sei. Tem outra maneira de falar? Não, só tem essa. Eu vou morrer dizendo que foi assim, porque eu não tenho outra maneira. Porque Deus falou da forma mais próxima para eu compreender, e não existe outra, não existe uma possibilidade de decifração por recursos humanos. Nós temos que entender outra coisa também. Existem assuntos na Bíblia que são necessariamente revelacionais, ou seja, que o homem nem entende, porque eles pertencem intrinsecamente à revelação. Não existe outra forma de saber, senão pela revelação. Um desses assuntos é como Deus criou o mundo. Não tem como se descobrir. Nós temos as evidências que todos aqui estão apresentando pelo design inteligente de que há um Criador. Agora, como Deus fez o mundo? Nós só poderíamos saber por revelação. Não existe outra forma. Como o futuro, o que virá. Assuntos apocalípticos, nós não temos como saber o futuro, a não ser por revelação. Esses são assuntos essencialmente revelacionais. Não existe outra forma de conhecê-los senão por revelação. Veja o que a Bíblia diz em Isaías. Vamos ver aí no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras. Por que Deus está dizendo perguntai-me? Porque Ele está querendo aqui colocar os deuses falsos desmascarados. Ele quer dizer, pergunte os deuses de vocês, vê se eles sabem dizer, esses deuses pagãos aí. Agora perguntem a mim sobre as coisas futuras, que eu vou me distinguir dos deuses como o verdadeiro Deus, porque eu sei. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Aí ele diz, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então Deus está dizendo, me pergunte sobre as coisas futuras que eu digo. Assim como eu fiz os céus e a terra, e vocês não poderiam saber se eu dissesse. No capítulo 46 tem mais ou menos a mesma coisa, no verso 9, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, da criação. Aí ele diz no verso 10 que ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Note que ele relaciona a sua condição de criador com a condição daquele que anuncia os fatos futuros. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Só ele estava lá no começo e só ele sabe do final, porque é atemporal. Então, se alguém quiser me dizer como é que foi que surgiu tudo, eu vou dizer o seguinte, então me profetize o futuro. Se você souber o futuro aí, saber tudo que vai acontecer, eu acredito que você tem respaldo para dizer como é que tudo começou. Porque se nós não temos acesso ao passado remoto, como é que nós vamos saber? Nós estamos aqui no presente, nós não sabemos o futuro remoto e muito menos vamos saber o passado remoto, além do homem. Somente Deus pode revelar. Foi o que Deus disse para Jó. Veja aí no livro de Jó, no capítulo 38, a partir do versículo 3. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me, onde estava tu quando eu fundava a terra?
Faz-nos saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra da esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, os anjos, né? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas, ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela e tal, e Deus continua. Deus está dizendo a Jó, porque Jó ficou esquadriando o que ele não podia saber. Por que isso está me acontecendo? Por que eu estou sofrendo tanto? Aí Deus disse, olha, tu tem que confiar, que eu estou no comando de tudo, ainda que tu não saibas. Quem é tu? Quem és tu? Para poder decifrar os meus planos soberanos. Tu estavas lá quando eu criei todas as coisas, quando eu fiz isso? Quer dizer, não houve testemunhas. Deus está dizendo a Jó, tu não estava lá, tu não pode saber a criação. Da mesma forma, tu não podia saber o propósito para o qual eu estava permitindo todo esse padecimento. Então, a criação é um assunto necessariamente revelacional. Os homens não têm condição, com a sua ciência, de dizer como é que Deus fez o mundo. Por isso que lá em Hebreus 11 diz que Deus, pela fé, lá diz que Deus, pela palavra, criou o mundo. E que é pela fé que nós cremos nisso. Pela fé, lá em Hebreus 11 diz, nós cremos que Deus criou o mundo pela palavra. E as coisas que se veem vieram daquilo que não se vê. Pela fé. Então, se é pela fé, então o modo como Deus fez o mundo não depende de constatação, investigação, descobrimento, e nem se pode descobrir. É algo revelado e eu tenho que aceitar através da fé. Uma coisa interessante, como a Bíblia e o evolucionismo são antagônicos. De acordo com os evolucionistas, eles dizem assim, se Deus existe, nós não sabemos. Não tem como provar. Agora, como a vida veio ao mundo, aí nós temos como mostrar. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, que Deus existe, todo mundo sabe. Só o tolo diz no coração, não há Deus. Porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder, porque os seus atributos invisíveis, sua eterna divindade, Romanos 1, se conhece pelas coisas criadas, de modo que os homens são inexcusáveis. Agora, como Deus fez o mundo, aí a Bíblia diz o contrário da evolução, ninguém pode saber. Nós aceitamos pela fé que Deus criou o mundo pela palavra. Note, é exatamente o contrário. Eles dizem, nós não podemos saber se Deus existe, se há um Criador, mas nós sabemos como o mundo veio a existir. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, nós sabemos que Deus existe, agora como Ele fez o mundo, aí nós não temos como saber. Ele criou pela palavra e nós aceitamos isso pela fé. Né? Pela fé. Então, são posições totalmente antagônicas. Então, há uma incompatibilidade entre as duas posições. Vamos ver, eu vou depois fazer um exame lá do Gênesis, mas vamos ver como o Novo Testamento convalida o Gênesis. É interessante que se o Gênesis não fosse histórico, a narrativa lá dos primeiros capítulos não fosse histórica, o que é que nós devíamos esperar? Que o Novo Testamento esclarecesse isso, né? Porque não é assim que acontece. A Bíblia diz que a lei não traz a imagem exata das coisas, mas a sombra de bens futuros. Aí a sombra ganha corpo com a chegada do Evangelho, né? Paulo diz aos Colossenses, falando dos ritos e cerimônias da lei, são sombras de bens futuros, mas o corpo é Cristo. Então, aquilo que na época do Velho Testamento estava de uma forma que aparecia como sombra, quando chega no Novo Testamento, aí ganha o seu esclarecimento. A pergunta é, as narrativas contidas no Gênesis, quando chegam no Novo Testamento, ganham um sentido diverso daquele sentido que a gente já lê? Não. Pelo contrário, é reforçado o que está no Gênesis. É tão reforçado o que está no Gênesis, quando a gente chega no Novo Testamento, que é o contrário. Os escritores do Novo Testamento procuram mostrar que são sólidas as verdades do Novo Testamento, como são sólidas as verdades do Gênesis. Partindo do pressuposto que o Gênesis é sólido, é o contrário. Ele diz como aquilo ali você sabe que é verdade, isso daqui que nós estamos dizendo agora é verdade. Ele usa o Gênesis como
paradigma de comparação para mostrar que o que ele vai dizer agora é verdade. É em cima do Gênesis. O Gênesis não virou sombra que ganhou novo sentido. É o Novo Testamento que ganhou sentido sólido, porque as verdades que nele se contêm são comparadas àquelas verdades que se vê no Gênesis com o mesmo grau de veracidade, né? Por exemplo, vamos ver 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação no conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está pegando o Gênesis e está dizendo, olha, é tão certo que Deus resplandeceu no coração de vocês agora, para vocês verem a glória de Cristo, como foi certo que no começo ele falou, haja luz e houve luz. Ele está fazendo uma ligação, ele está dando robustez, ele está dando confiabilidade ao que ele está dizendo no Novo Testamento, porque está dizendo que é tão sólido como aquilo que está no Gênesis. O Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações. Nós podemos ver, por exemplo, em Romanos 5, sobre a questão da existência de Adão, diz aí no versículo de número 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí ele vai dizer também acerca de Cristo, no versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então Paulo está dizendo, olha, assim como é certo que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, é certo que por meio de Jesus entrou a vida. Ele está mostrando que a obra e a pessoa de Jesus é de tão certa existência histórica quanto Adão. Então, em vez de aquilo que está no Gênesis ficar agora reinterpretado para virar retrospectivamente uma sombra, ele está dando robustez à nova verdade que está sendo dita. Ou seja, se Adão não existiu, Jesus não existiu. Se Adão não pecou, Jesus não nos redimiu. Lá em 1 Coríntios 15 diz que como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Fazendo aqui a comparação. E ninguém veio me dizer que Adão aqui é uma ilustração da humanidade como um todo, porque Jesus é uma pessoa singular, como por um homem entrou o pecado, por um homem entrou o dom da justiça. E aqui vai falar daqueles que não pecaram à semelhança de Adão, então distingue já Adão de seus posteriores, que não pecaram, como diz aqui o texto em Romanos 5, à semelhança dele. Vai fazer alusão a isso, né? Que até Moisés há aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Então, a Bíblia, ela está fortalecendo no Novo Testamento o Gênesis. Vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Diz aqui no versículo 8, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então, está mostrando, né, que é como relatou a Bíblia. A mulher foi tomada da costela do homem. Isso, inclusive, vai se tornar base para orientações práticas. Lá, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, ele vai ensinar que a mulher deve reverenciar o marido, porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Interessante que em Hebreus 11, que diz que pela fé nós cremos que Deus criou o mundo pela sua palavra, vai falar de Abel, vai falar de Noé, vai falar dos personagens de Enoque, que estão no Gênesis. Se você olhar, por exemplo, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, não apenas Pedro vai tratar, do que está lá no Gênesis, mas ele vai fazer o que eu há pouco estava dizendo que Paulo fez.
ele vai mostrar que as coisas futuras que estão profetizadas são tão certas quanto o que aconteceu no Gênesis. Então, se o que aconteceu no Gênesis não é certo, esqueça todas as profecias bíblicas. 2 de Pedro 3, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, os zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda, sobre o futuro, as profecias futuras. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Ele vai associar o que aconteceu no Gênesis com o que virá a acontecer. Como eu disse, criação e consumação são assuntos necessariamente revelacionais. Ele diz, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, ele está sempre colocando pela mesma, do mesmo jeito, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, é como se Pedro estivesse dizendo que esses zombadores sobre os assuntos futuros ignoram o que já aconteceu no passado. Porque se eles soubessem o que aconteceu no passado, eles iam crer também nas profecias do futuro. Esses dois assuntos, essas duas pontas, né, elas são assuntos necessariamente revelacionais, e a certeza de que Deus vai cumprir a profecia na boca de Pedro decorre da certeza de que aqueles fatos originais aconteceram de verdade, né? E Pedro, na sua primeira epístola, também faz alusão ao dilúvio. Jesus fez alusão ao dilúvio, dizendo: os dias do Filho do Homem serão como os dias de Noé, assim como. Ou seja, ele está dando confiança nos dias escatológicos do Filho do Homem, dizendo que eles são tão certos quanto os dias de Noé. Irão acontecer de maneira tão certa quanto aconteceu o dilúvio. Como foi nos dias de Ló, será nos dias do Filho do Homem. Assim como, né, mais uma vez, quer dizer, a Bíblia está mostrando que ou você acredita no Gênesis ou você não tem razão para acreditar em profecia nenhuma. Ou você não tem razão para acreditar naquilo que Paulo ensina sobre o relacionamento entre homem e mulher, né? Entre homem e mulher. Nós podemos ver também Jesus. Jesus, ele derrubou duas coisas de uma vez só. Vamos ver aí, lá em Mateus, no capítulo de número 19. Mateus 19, quando perguntam a Jesus acerca do divórcio, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Jesus vai ensinar que não é aquilo que Deus quer, o divórcio, fazendo menção ao relato da criação, que Deus criou um homem e uma mulher, diz que os dois seriam uma só carne. Então, ele está convalidando o Gênesis, mas muito mais. Essa é a primeira tacada. Tem a segunda. Os que não creem no relato do Gênesis dizem que há dois relatos contraditórios, um no capítulo 1 e um no capítulo 2. Eles dizem: olha, lá no capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher juntos, macho e fêmea os criou. No 2, Deus forma o homem e depois cria a mulher. São relatos contraditórios, vieram de fontes diferentes. Nós não cremos assim, nós cremos que Gênesis 1 é um relato abreviado. Deus não quer falar só do homem, de toda a criação, um relato cosmológico, do cosmos. Aí Deus diz que criou o homem, macho e fêmea, né? Mas no capítulo 2 é um relato antropológico, ele quer falar de como ele criou o homem, como ele criou a mulher a partir do homem. Não tem nenhuma contradição, mas o que é que tem aqui no que Jesus disse? É que quando ele falou: não tendes lido no princípio o Criador os fez macho e fêmea, está em Gênesis 1. Aí ele continua: e disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. É Gênesis 2. Então Jesus reconheceu os dois relatos. Jesus não viu contradição entre os dois relatos. Ele citou um versículo de um relato, do Gênesis 1, e um versículo do relato do Gênesis 2. Né? Meus irmãos, alguém interpretar que Deus criou
os seres, a vida, e deixou um processo evolutivo seguir ao acaso, até que em dado momento, né, como disse o Marcos Eble, falando dos que assim pensam, ele selecionou seres ancestrais e aí os levou a um estado evolutivo superior por uma intervenção. Essa visão faria importar que milhões de anos antes de os homens existirem, as outras criaturas existiam. Mas a Bíblia não ensina que as criaturas foram feitas para o homem. O céu pertence a Deus, a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus criou todas as coisas e disse para os homens, sujeitai e dominai. Agora eu pergunto, Deus criou esses animais todinhos para o homem, e eles ficaram morrendo por milhões e bilhões de anos até o homem chegar, então como é que foi para o homem? E os que morreram? A Bíblia ensina que os animais foram criados para o homem. Nesse caso aí, o homem é que veio dos animais, que teriam existido por milhões de anos. Teria que ter sido breve o aparecimento do homem em relação à criação dos outros seres, porque os outros seres foram criados para o homem. Para o homem. A terra, ele deu aos filhos dos homens, ele disse acerca dos animais, sujeitai-os. Esses mantimentos são para a tua provisão. Então, se era para o homem, como é que o homem só veio a existir milhões e milhões de anos depois? Outra coisa, será que haveria, então, a morte de não sei quantos seres vivos até a chegada do homem? A seleção natural opera por morte. Os menos aptos morrem e, assim, os mais aptos é que vão ficando. Será que Deus usou como estratégia para trazer os seres à existência a morte? Será que Deus é o Deus da morte, aquele que disse, eu sou a vida? Será que ele criou e deixou morrer e usou um processo que está atrelado à morte, que necessita da morte, para promover a complexidade dos seres e a chegada do homem? Que desperdício, irmãos! Aí é que a gente vai ficar pensando, né? Tem ateu aí, desses evolucionistas, que dizem, como é que vocês acreditam em Deus, e tem tanto sofrimento no mundo, e tal. Eu é que pergunto para um evolucionista teísta, sem haver pecado no mundo, tinha não sei quantos seres morrendo aí, antes do homem vir. Deus usou um processo de morte para a chegada do homem. A Bíblia diz que nessa criação, a morte entrou pelo pecado de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. De acordo com a Bíblia, em Romanos 8, a terra está sujeita à vaidade, a criatura está sujeita à vaidade por causa da transgressão do homem. A entropia, a desorganização, o processo de morte, existe por causa do pecado do homem. Maldita é a terra por tua causa, porque a terra foi criada para o homem. Então, quando o homem foi maldito, todo o seu reino foi amaldiçoado junto com ele. Agora, esse reino teria existido sem o rei, teria existido todo esse tempo sem o homem. E de que sentido teria a Bíblia dizer que a criação foi sujeita à vaidade por causa do pecado do homem, se houve milhões de anos de morte, de destruição, até a chegada do homem? Não tem como conciliar os dois relatos. A vida vegetal é criada no terceiro dia, no relato da criação. Pássaros no quinto dia, insetos provavelmente no sexto dia, junto com os animais terrestres. Agora, quem faria a polinização se esses dias fossem eras com milhões de anos? Aí haveria lá as plantas criadas no terceiro dia, só no quinto dia surgem pássaros, no sexto dia insetos, aí essas plantas ficariam milhões de anos, não haveria processos de polinização. Como seria isso? Por que a Bíblia nos diria de modo tão difícil? O que poderia ser dito e qualquer pessoa compreenderia, porque ela faria até a ordem do que Deus criou diferente do que foi. Agora vamos aí ao Gênesis, e eu prometo que eu vou terminar. Em Gênesis diz assim, no capítulo 1, versículo de número 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, diz aqui que esses animais, né, eles, no caso, os que voam foram criados por uma ordem divina, os que estão nas águas, Deus disse, produzam as águas.
Note que lá na frente vai dizer que o homem foi feito do pó da terra, mas a origem desses aqui é diferente. Se fosse da mesma origem, por que Deus não ia dizer? Qual seria o problema de dizer que um ser veio de outro? Mas aqui está dizendo, produzam as águas, voem as aves no céu, houve uma palavra para as aves surgirem no céu, uma palavra para as águas produzirem, os animais. O versículo 21 diz que, falando dos animais, diz que Deus falou para produzirem conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, portanto, não para evoluir para outro, mas conforme a espécie. Diz aqui, no versículo de número 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E vai dizer lá no versículo 21, e viu Deus que era bom. Então, diz que Deus deu uma ordem específica para surgirem animais nas águas, animais no céu, animais na terra, cada um com uma origem diferente, uma palavra de ordem diferente. A Bíblia diz, e viu Deus que era bom assim. E cada um produz segundo sua espécie. E o texto diz, e Deus se agradou. Então a Bíblia está dizendo que Deus se agradou de uma coisa que não foi daquele jeito. Como pode ser isso? Na criação do homem, também Deus vai criar o homem do pó da terra, aí a Bíblia, e viu Deus que era muito bom. Se o homem veio de outra espécie, por que a Bíblia diz que foi feito do pó da terra? E vai dizer que era bom, se está querendo dizer que foi de outro jeito. Se os irmãos prestarem atenção, em Gênesis 2,7 diz assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Na visão dos evolucionistas teístas, seres ancestrais receberam inteligência e viraram homens, né? Mas, de acordo com a Bíblia, Deus fez o homem do pó da terra. Quando a Bíblia diz Deus fez o homem do pó da terra, que homem é esse? Ele ainda não soprou o espírito, nem ele tornou-se alma vivente. É o corpo. Então, a Bíblia não está chamando o homem, antes do sopro, de animal, está chamando de homem. Porque o nosso corpo já foi feito humano. Se Deus tivesse soprado num ser que não era um homem, para ele virar um homem, não teria sentido a Bíblia dizer, e Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele, no homem, que ela já está chamando de homem. O espírito, e ele tornou-se alma vivente. Então, Deus não soprou o seu espírito num símio. Deus soprou o seu espírito no homem. Quando ele fez o corpo do pó da terra, era um corpo humano, tão humano que ele já chamou de homem, antes de dar o espírito. Formou Deus o homem do pó da terra. Soprou o espírito, e este homem tornou-se uma alma vivente. O espírito não fez ele mudar de espécie, não. Fez esse homem passar de não vivente, porque era só um corpo, a vivente. É claro, né? A Bíblia diz lá no Salmo de número... Há 2 versículos em Salmo sobre isso, mas eu vou ler um. Salmo 33, 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Segundo Francis Schaeffer, no hebraico, a tradução é assim. Deus falou e era. Vai mostrar que não tem intervalo de tempo. Deus falou e era. O nosso tradutor diz, ele falou e logo tudo apareceu, dando a entender uma coisa de imediaticidade. Ele falou e era. Ele disse e aconteceu. Ele falou e já era. Aconteceu. Na Bíblia, irmãos, quando se ressalta a palavra de ordem de Deus, a Bíblia sempre quer ressaltar que ela é imediatamente obedecida. Imediatamente obedecida. Jesus disse a um paralítico, levanta-te e anda. Não demorou tempo, não. Foi imediatamente. Ele disse a Lázaro, sai. Lázaro saiu imediatamente. Né? Quando Deus for criar novos céus e nova terra, eu garanto que não vai acontecer em milhões de anos. Ele vai falar e vai ter novos céus e nova terra. A palavra de Deus na Bíblia, quando ela é a palavra de ordem, o que a Bíblia quer mostrar é a soberania de Deus. Deus é um general, ele fala e o soldado obedece imediatamente. Haja luz e houve luz, levanta-te e anda. Diz a Bartimeu, vê, e Bartimeu vê. No dia que Jesus vier, a Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens com alarido, voz de arcanjo. Essa palavra alarido, a tradução correta é palavra de ordem.
Ele vai dar uma palavra de ordem, os que morreram em Cristo ressuscitarão, nós que estivermos vivos seremos transformados. Lá em Coríntios 15 diz que será num átomo, num abrir e fechar de olhos, num momento, numa fração indivisível de tempo. Ele vai falar e nós vamos ressurgir. E quem estiver vivo vai ser transformado pela palavra dele. Eu vou lhes dizer uma pessoa que nunca seria um evolucionista na Bíblia. O centurião que foi falar com Jesus. Senhor, o meu servo está em casa doente. Jesus diz, vamos lá. Não, Senhor. Escuta só. Eu sou um homem de autoridade. Eu estou debaixo da autoridade. Eu tenho gente debaixo da minha autoridade. Eu sei o que é o exército. Quando eu digo ao que está debaixo da minha autoridade, vai, ele vai. Imediatamente. Quando eu digo, vem, ele vem. Então, daqui mesmo, diz uma palavra, e o meu servo lá vai ser curado. Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé em Israel como a desse homem aqui. Nem em Israel eu achei tamanha fé. Então, crer em Jesus, crer em Deus, é crer que quando ele disse, haja, houve. Quando ele falou, seja, é. Ele não disse, e milhões de anos aconteceram para aquilo que ele disse acontecer, não. Já pensou o centurião imaginando isso? Ah, Senhor, tu vai dar uma ordem aqui e o meu servo não vai ser imediatamente curado, não, vai demorar aí vários anos, quer dizer que o meu soldado me obedece mais do que as forças deste mundo a ti? A palavra de ordem é a palavra de um general. E general não fala para ser obedecido depois da manhã, não. Ele disse e tudo se fez. Ele falou e ele era. Esse é o nosso Deus, que cria pela palavra. Creia nesse Deus, ou então você não tem mais nenhuma razão para acreditar na Bíblia. Creia nesse Deus e você vai ter esperança escatológica, porque é o mesmo que falou e tudo se fez, é o mesmo que prometeu e o fará, é o mesmo que disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus abençoe a todos.